A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Caçadotes é o 6º conto deste livro. Estava comprando fósforo no charuteiro quando apareceu Arão, impressionadíssimo. Faz a pergunta: sabe quem morreu? Quem? O Ernesto. Tomou um susto. O marido da Susana? Sim, o marido da Susana, sim. Morreu? E quando? De quê? Entraram no café, sentaram-se e Arão deu maiores detalhes. Morreu uns 40 minutos, colapso. Norival, mexendo com a colher no fundo da xícara, parecia assombrado. Ora, veja! Então, vendo o outro pálido, transpirando, Arão indaga. Tu gostavas dele? Eu? Gostavas? Norival foi brutal. Não amola? Ou tu me achas com cara de gostar de homem? Aproxima a cadeira, baixa a voz e confessa. Dele não. Da mulher sim. Estou de olho na Susana. Atônito, o amigo balbuciou. Papagaio. O cínico. Quando saíram do café, Norival pergunta: o enterro vai sair da casa ou de alguma capelinha? O outro não sabia. Andaram até a primeira esquina, lado a lado, e era evidente que Norival exultava. Antes de se despedir, Arão pigarreia e aventura. Posso te ser franco? Claro! Toma coragem e anuncia. Tu sabes que eu não acho a mínima graça na Susana? Norival sórdido. Nem eu? Ué? E Norival, só me interessa o dinheiro dela. Compreendeste ou queres que eu te explique? Era demais para o estômago de Arão. Recuou 2 passos, como que ofuscado pelo deslumbrante cinismo do amigo. Gemeu. Tu és de morte, tu és de morte. O velório. Arão saiu dali e foi espalhar para os amigos de ambos que Norival era o sujeito mais cínico de Rio de Janeiro. Os dois se conheciam desde criança. O que fascinava Arão era a absoluta falta de escrúpulos, o impressionante descaso do amigo. Dizia-se o diabo do Norival, inclusive que tomava dinheiro de mulher. Não se lhe conhecia uma ocupação, um emprego, nada. Apesar disso, Arão jamais pensaria que o outro fosse o mesmo cínico diante da morte. Benzia-se. Parei. De qualquer maneira, Arão quis ver a coisa de perto. Acompanhado de alguns amigos, comparecia à noite ao velório. E lá estava o Norival, firme num terno azul marinho, gravata preta e sapatos de verniz, farejando a viúva. Sempre que Susana era acometida por um dos seus intermitentes ataques, Norival se arremessava e ia buscar copos de água, cafezinhos, numa solicitude tão contínua e eficaz que, rapidamente, era o dono do ambiente. De hora em hora ia adquirindo sobre a inconsolável Susana uma macia, insidiosa e irresistível autoridade. Okay? Eu acho que insidioso é uma palavra interessante, né? Insidioso se aplica principalmente a doenças. Eu vou ler a definição aqui. Disse de doenças que, principiando com aparência de benignidade, só manifestam seus sintomas quando a infecção já evoluiu. Então, nesse caso, a gente poderia dizer aplicado para a pessoa traiçoeiro, né? Então, ia adquirindo sobre a inconsolável Susana uma macia, insidiosa e irresistível autoridade. Então, ela nem percebia que ele estava ganhando autoridade em relação a ela. Quando ela se der por si, é como uma doença já avançada. Às 3 horas da manhã já dava ordens à viúva. A senhora agora vai tomar esse mingau aqui, dona Susana. Soluçou. Não quero. Insistiu. Vai? Como não? Sim, senhora. Por conta própria, mandara a empregadinha fazer um mingau. O fato é que Susana acabou obedecendo. Pouco antes de sair do enterro, ele já a tratava de você. O assombro, a inveja, a admiração dos amigos não tinha mais limites. Num canto, aos cochichos, Arão pasmava. O que me deixa besta é o seguinte: morreu Ernesto, muito bem. E não é que o Norival vem dar em cima da viúva na cara do defunto? Todo o bairro passou a dizer, isto é, passou a clamar
que o namoro começou no velório. Exagero, porque Susana aceitara a atenção do Norival na maior e mais patética boa-fé. Ela pertencia a uma família de anjos. Seus parentes, tanto os do ramo paterno como do materno, eram homens e mulheres direitíssimos. Arão ululava no café ao dizer: uma família que não tem um ladrão, vê se pode. E o fato é que essa virtude foi o maior obstáculo às péssimas intenções do Norival. Avisaram-no: olha, não vão te topar. Cheio de si, confiante na própria aparência física e na própria experiência amorosa, o rapaz estaria disposto a apostar no êxito. Batia no peito: batata, batata! Contava com a oposição da família, mas esperava levar a pequena na conversa. Caçadotes, confesso, tinha diante da viúva uma atitude habilíssima. Não se antecipou ou, para repetir suas expressões, não forçou a natureza. Quando achou que era chegado o momento, pronto, agarrou a menina num desses beijos definitivos. Só largou no limite extremo da própria capacidade respiratória. Por sua vez, Susana, com falta de ar, já esperneava. Diante dele, no assombro do beijo inesperado e feroz, ela pôs-se a chorar. Norival arquejava: mas que foi? Tão natural um beijo? Assoando-se no lencinho, ela, ainda de luto fechado, soluçou a confidência: meu marido não me beijava assim. Pouco depois, estava Norival no café, exultante, lambia os beiços. Beijo de meia hora contada no relógio. Os outros indagavam. E a reação foi categórica. Ficou besta, só faltou subir pelas paredes. E desconfio, cá entre nós, que o marido era um bestalhão autêntico. Primeiro amor. Súbito, Susana descobria que Norival era de fato o seu primeiro amor. De noite, no quarto, cotejava o falecido marido e o atual pretendente. Cotejar aqui é investigar comparando, né? Quando você coteja o texto, você compara esse texto com algo mais. Então ele cotejava o falecido marido e o atual pretendente. Como eram diferentes os beijos de um e de outro. Fez confidências a uma amiga, viúva também. Soprou: eu não sabia que o amor era assim. A outra, mexeriqueira que Deus te livre, perguntou: e teu marido? Suspiro de Susana: meu marido era outra coisa. Apaixonadíssima, aliviou o luto antes do tempo. Mas quando a família soube do romance, acabou fazendo sindicâncias. As informações obtidas aqui e ali eram as piores possíveis. Esboçou-se uma oposição, mas Susana foi categórica: ou vocês deixam, ou eu fujo. Diante disso, houve um recuo geral. O pai, que era um velho bom e honrado, comoveu-se. Disse: o que eu quero é a tua felicidade, minha filha. Só, nada mais. De noite, na varanda, Norival soprava o ouvido da pequena: quando a gente se casar, você vai ver o que é lua de mel batata. Lua de mel, no duro. Essa promessa a arrepiava. Ele prosseguia: vou te provar que teu marido foi um mosca morta. Até que, já sabe, enfiou a mão por dentro do vestido e apertou-lhe o biquinho do seio. Casaram-se um dia. Já na 10ª noite da lua de mel, Norival aparecia no café. Alguém fez o comentário jocoso: por que é que a lua de mel engorda os homens e emagrece as mulheres? Norival sentou-se. Com a falta de escrúpulos que tanto deslumbravam os companheiros, confessou o tédio indescritível daqueles dias. Já não suporto, já não aguento mais. Súbito, porém, transfigura-se. Mete a mão no bolso, extrai de lá um bolo de notas de 1000 cruzeiros. Mil cruzeiros. E admite: o que salva minha mulher é que ela é cheia da gaita. Podre de rica. A partir de então, a vida de Norival foi um cotidiano esbanjamento. De 3 em 3 dias apanha um cheque com a esposa e apanhava um cheque com a esposa e ia gastar com as piores mulheres da cidade. Chegava em casa bêbado de cair. Não havia esposa mais humilhada, mais ofendida. E corria até
que ele, nas suas bebedeiras monumentais, a castigava fisicamente. Mas havia um momento em que ela se sentia a mais amada das mulheres. Era quando, sem dinheiro, Norival queria um cheque. E então a tratava com uma dessas loucuras de lua de mel. Uma vez obtido o cheque, voltava a ser brutal. Num dia, o velho pai soube que o genro esbofeteara a filha. Apareceu lá de rebenque. Rebenque é como se fosse um chicote bem grosso, assim, de bater em cavalo. Apareceu lá de rebenque, perguntou: onde está o canalha do teu marido? Vou lhe quebrar a cara. Então Susana se arremessou como uma fera. Olha aqui, papai, não se meta, não dá palpites. Mas é um miserável, quero o teu dinheiro. Ergueu o rosto. Seja um miserável, seja o que for, mas eu não admito que ninguém fale mal dele. Começou a chorar. Disse ao pai atônito: um carinho que ele me faça um só vale todo o meu dinheiro. Caiu de joelhos, soluçava, com o rosto mergulhado nas duas mãos. Quando ele me beija, eu sou a mais feliz das mulheres. A mais feliz, papai.